Talvez você não saiba, mas eu respondo perguntas diariamente no meu Instagram, perguntas que vocês investem, eu estou sempre respondendo, cada dia da semana sobre um tema diferente, e no dia de hoje que eu estou gravando, eu estou respondendo lá sobre fundos imobiliários. Eu acredito que tem algumas perguntas que eu deva responder aqui também no canal. Então eu selecionei algumas perguntas sobre fundos imobiliários, as quais eu vou responder. Mas antes eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal e já deixar aquele joinha. Lembra, pessoal, quanto mais like, para mais pessoas vão as nossas palavras. Tem aqui uma pergunta do Bruno Souza de Oliveira. Como saber a validade de um fundo imobiliário? Fundo imobiliário não tem validade, tá, pessoal? Fundo imobiliário, ele geralmente investe em ativos do segmento imobiliário, como imóveis, títulos de dívida, e eles não têm prazo de encerramento, tá? O que existe, e daí não vou dizer que é a mesma coisa, mas alguns fundos investem em ativos que têm vencimento, sobretudo certificados de recebíveis imobiliários que têm vencimento lá 2020, 2021, 2022, e na data do vencimento, o gestor recebe aqueles recursos de volta, se não teve inadimplência, e ele decide geralmente alocar novamente em outros CRIs. Portanto, não existe vencimento. Na hora que você compra um fundo imobiliário, pode ficar tranquilo que você não está comprando um título público que tem começo, meio e fim, né, que te paga ali no vencimento. Fundo imobiliário é um investimento muito parecido com ações, tem caráter permanente. A segunda pergunta que eu vou responder é: quanto rende em média um bom fundo imobiliário? Lembrando, fundo imobiliário é renda variável, não dá para cravar que vai ter uma rentabilidade. O que existe hoje, e analisando o histórico também, são fundos imobiliários pagando ali na casa de 7%, às vezes até 8% de dividendos, mais a inflação e mais o crescimento da economia também. Então, por exemplo, fundos imobiliários de shoppings. Os shoppings, eles recebem parte dos seus aluguéis atrelados ao número de vendas, né, aos números de venda. Então, vendendo mais, eles vão faturar mais, vão pagar mais para você. Existem vários shoppings hoje pagando ali na casa de 7, 7,5%, e se a economia, vamos supor, crescer 2% ao ano nos próximos anos, a tendência é que também o dividendo cresça 2% ao ano, isso mais inflação. Então você bota ali 7,5%, mais 2%, 9,5%, mais uma inflação de 4%, 5%, uns 13%, 14% ao ano, eu acho que é possível você alcançar investindo em alguns fundos imobiliários. Obviamente, isso é uma estimativa. Se as vendas forem menores no futuro, isso pode impactar as vendas. Mas eu acho que dá para dar um plano de fundo de qual seria a rentabilidade média esperada para os fundos imobiliários. Aqui, ó, seu e-book ensinando a investir, pode disponibilizar? Tem aqui no link abaixo nosso e-book que ensina a investir em fundos imobiliários, só fazer o download. Onde posso ver quais os dias de pagamento dos fundos? Essa pergunta é muito boa. Tem um site que eu uso, que é o fis.com.br. Logo que sai na B3 lá, o FIS já faz o consolidado, já mostra para você quando que vai ser a data, qual o valor de pagamento. Então, acesse o fis.com.br, eles têm uma newsletter muito boa, se cadastra lá, o site é muito bom, recomendo. E a última pergunta, o Lopes pergunta: o que são fundos de fundos? Fundos de fundos, como o próprio nome diz, são fundos que aplicam em outros fundos imobiliários. Então, na hora que você compra um fundo de fundos, você está botando recursos num ativo que vai ter dentro deste fundo, ele possui cotas de outros fundos imobiliários. Então, na verdade, o fundo de fundos, você está comprando uma carteira de vários fundos. Então, você compra um fundo como o BCFF, tem lá uma dezena de fundos dentro dele. Então, é uma ferramenta para quem tem com pouco dinheiro conseguir uma diversificação em vários fundos, tá? A única coisa que eu peço cuidado antes de investir em fundo de fundos é para você ficar atento às taxas de administração. Você vai estar pagando, em muitos casos, 2 vezes. Os fundos embaixo pagam e depois o fundo de fundos paga também. Então, obviamente que isso aí pode penalizar a sua rentabilidade. É algo que você tem que manter a sua atenção. Eu só investi em fundos de fundos se tivesse um desconto bastante expressivo em relação às participações, que eles têm geralmente medida ali pelo valor patrimonial. Se estiver negociando um desconto interessante, talvez vale a pena investir nos chamados fundos de fundos. Gostaram, pessoal? Pegando aqui as dúvidas que vocês mandaram no Instagram, me segue lá no Instagram, já dá aquele joinha e nos vemos no próximo vídeo.
Pensando em iniciar a sua jornada em renda variável, então sugiro que você conheça os fundos imobiliários, que possuem menos volatilidade que ações, ou seja, menos risco de você perder dinheiro no curto prazo. Baixe nosso e-book gratuito e descubra como podemos te ajudar a investir em fundos imobiliários a partir de R$ 3,50. Nesse e-book abordamos desde sua visão sobre as características gerais dos fundos imobiliários até pontos mais complexos, como indicadores e análise de risco. Clique abaixo e faça o download gratuito do e-book.